VIGT, esse é o Fundo de Participação em Infraestrutura, FIPE, da Vinci. Ele é focado na parte de energias, né, geração e transmissão. Então, para quem não conhece o fundo, um prospecto geral, esse fundo, o ticker dele, VIGT11, ele é um fundo para investidor qualificado. É um fundo que está com certo deságio, né, 7% de deságio, tem 8 mil cotistas, 8.150, e uma taxa de administração de 1,5. Esse fundo, o dividend yield dele gira entre 12 e 13 anualizado. A gente vai avaliar então quais foram os destaques principais de agosto, e eu fiz uma construção aqui avaliando a rentabilidade dele, confrontando ele com o XP Infraestrutura, né? Que são dois fundos bastante conhecidos nesse setor, dois fundos de participação bastante similares e conhecidos. Então, passando pelo guidance do fundo, esse fundo ele busca entregar aqui nesse ano um equivalente a R$ 9,50 a R$ 10 para o cotista. Então, vejam, ele já entregou 2,38 aqui em março, entregou 2,38 em junho. E agora, em setembro, ele acabou de sair o fato relevante dele, a divulgação de resultado, e ele entregou 2,40, né? Então, ele está se encaminhando para fazer essa entrega prometida dele. Bom, quanto que isso resultaria, né, nas entregas? Então, somatório total, ele já entregou R$ 7,16 até agora. Para chegar no 9,50, falta entregar 2,34, né? Se ele quiser atingir o R$ 10, ele teria que entregar mais 2,84. Então ele fala, e realmente ele vai trabalhar nessa faixa aqui no relatório, né? Ó, ele reforça que a distribuição deve fechar entre 9,50 e 10, considerando a cota atual desse relatório aqui, que estava em 77,67, né, quase R$ 78, isso aí daria um dividend yield de 12,2, entre 12,2 e 12,8, né? Mas quando a gente vai analisar a questão de desconto do fundo, olha só que interessante. Esse fundo ele está com o atual aqui 7% de desconto em relação ao patrimonial. Mas quando a gente pega a cota dele hoje, né, a cota pós-distribuição, que ele acabou de pagar aqui, a gente já vê fechamento da cota na faixa de 75, né? Então, assim, percebam que quem comprou aqui atrás, nesse período aqui de março, né, chegou a pegar valores da ordem de 67, 68, bem interessantes. E o fundo negocia hoje a R$ 75, né? Está passando por esse leve afundamento aqui. Então vale a pena a gente dividir para ver quanto que seria o yield, né? Então coloquei em azul aqui o cálculo para a gente já. Então, na verdade, para quem adquirir esse fundo a esse preço, né, que ele está sendo negociado hoje, atualmente, seria um equivalente a um yield anualizado de 12,5 a 13, né? Então, é nessa casa que ele negocia, né? Isso já é líquido, tá, pessoal? Já descontado a parte da taxa dele, realmente a taxa dele, ela acaba levando aí 1,5, né? Mesmo assim, quando a gente compara, né, você pegar aqui um yield de 13% ao ano, acima de 1%, para um fundo extremamente seguro, né, basicamente, com ativos que são reajustados pelo IPCA, né, as RAPs são reajustadas pelo IPCA, então, setor extremamente resiliente, setor de energia, né, então, parece uma opção bem interessante, né? Veja, se você fosse pegar sei lá, um Tesouro Selic, né? Você chegaria a um nível próximo de rentabilidade, só que aí, na hora de você sacar o dinheiro depois de um ano, você tem que pagar a alíquota, né? E basicamente a alíquota iria derrubar o seu rendimento de 12,5%, ou dessa ordem de grandeza, ele cairia quase 2%, né? Cairia para 11%. Então, às vezes, em vez de você emprestar dinheiro para o governo, né, via título, né, vale a pena realmente a gente estar empreendendo aqui num fundo que é um fundo de participação, você está presente quando você compra cotas desse fundo, você está participando da estrutura societária do fundo, né, então, basicamente, você está colhendo os proventos aqui de um negócio bastante perene, que é um negócio de energia elétrica. Para reforçar o que eu estou dizendo aqui, fiz um comparativo desse fundo aqui nos últimos 2 anos, né? Coloquei também o XPIE, acabei de fazer um vídeo sobre ele aqui no canal hoje, foi postado hoje de manhã. Quem tiver curiosidade de assistir, né? A gente explica um pouco mais do XPIE. E aqui tem o comparativo dele com o Vinci, com o IMAB, né? Então, ambos tiveram uma rentabilidade bem interessante e superaram o IMAB, o IMA B5, que é a média dos títulos de tesouro com vencimento 5 anos, com duration 5 anos, né? Então, vejo que realmente são oportunidades interessantes para quem quer estudar, quem quer avaliar, né? Quem quer se posicionar diversificando a carteira nesse mercado aqui.
Então a gente já viu a visão geral do fundo, já viu indicadores, né? Agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Vamos realmente passar o olho aqui no que o gestor fala, quais foram os fatos relevantes, né? Tirar algumas conclusões. Então, o resultado operacional, sim, vale a pena a gente dar uma olhada nas operações do fundo, né? Teve algumas coisas que chamaram atenção, mas o gestor explica bem, com bastante detalhe. Bom, as transmissoras dele, que são 4 transmissoras, né? Acima de 99,9 aqui, né? Capacidade de geração eólica dele, ele tem uma geração eólica e tem PCHs também. Então, as transmissoras foram bem no período, não tem nem o que falar, né? No quesito geração, a eólica foi um pouco menor comparado ao mês anterior, né, performance um pouco menor. A gente vai ver os detalhes disso aqui na sequência, né, por que isso aconteceu, possivelmente. E a gente vê também aqui as PCHs que passaram por manutenção programada aqui no mês e tiveram com isso uma redução na geração delas em relação ao mês anterior. Mas tudo dentro da normalidade, né, pessoal? Também tem que fazer manutenção dos equipamentos para rodar bem, né? Não é verdade? Então, voltando aqui a esse gráfico do patrimonial, as distribuições, a gente já viu. Vocês vejam aqui a média histórica do fundo, né? Como é que ele vem vindo aqui. Ele vem numa crescente, né? Ele distribuía aqui 2,25 ano passado, R$ 2, 2021, 2,25, e ele está trabalhando com esse guidance aqui de 2,38 nesse ano. O fundo não tem guidance para 2024 ainda nesse relatório, né? Basicamente. Mas a gente está enxergando esses níveis aqui, vamos ver aqui. Tá vendo? O guidance está apenas para 2023 aqui. Mas a gente imagina que, né, deve se manter nessa ordem de grandeza. Vou trazendo informações quando sair o relatório de setembro, né, o trimestral, o pessoal já deve estar passando o guidance mais para frente, a gente pode voltar a discutir esse tema aqui. Então, o que a gente tem para esse ano é isso, né, o que eles divulgam aqui, basicamente. Um pouco mais de detalhe do fundo na B3, número de cotistas já vimos, 8.150. Esse fundo, o valor de mercado dele, 670 milhões de reais, volume diário negociado, 761 mil reais, um volume bem interessante, né, de negociação. Então vamos ver as operações dele, os detalhes do mês. Então o fundo participa, como a gente viu, por estrutura societária, basicamente aqui em 4 transmissões, né. Ele participa numa eólica, que é essa Mangue Seco aqui, e ele participa numa hídrica, que é na Bahia, Monte Pascal. Vamos ver com mais detalhes essas informações aqui. Aqui, o EBITDA dele é constituído, na verdade, né, majoritariamente por transmissão, é quase um 60-40, né, ou seja, a transmissão ela acaba estabilizando o portfólio, né, quase que um hedge de carteira, né, ela estabiliza bem os seus rendimentos. E a geração ela tem um pouquinho mais de variabilidade, né, então vejam, transmissão, né, não tem nem o que falar, né, 100% de disponibilidade das transmissoras. A hídrica aqui, percebam que ela tem meses que tem mais despacho, tem meses que tem menos despacho, né, isso também, a energia, na verdade, ela, quando você tem um despacho adicional, ela pode ser comprada, né, você pode oferecer essa energia, né, e quando você realmente entrega menos que é contratado, você vai receber menos, basicamente. Então você tem essa flutuação, vocês estão vendo nesse gráfico aqui, no caso das PCHs, tá? Nesse caso aqui foi porque eles explicaram bem, né? A gente passou por manutenção programada, então a gente espera um retorno aí, essas taxas que ela vinha entregando acima do contratado, ok? A PCH. Um detalhe da PCH é preço, pessoal. Olha só que interessante, né? Energia contratada, vale a pena a gente ver isso também. Eles têm nesse PPA, que é a energia comprada, basicamente, a energia negociada até abril de 2028, nesse PPA, ela está com o preço atual nesse ciclo, né, de R$ 442 por megawatt-hora. Então, isso é um preço bem interessante, pessoal. Vocês vão ver que o preço da eólica aqui mesmo, ele está até mais baixo, né, do que esse preço que a energia já está vendida na PCH. Isso proporciona o quê? Basicamente um EBITDA, bem interessante aqui. Com relação à parte da eólica, né, de mangue seco, vocês vejam que tem uma certa sazonalidade, né, aqui na geração. Normalmente, os outros fundos, a gente tem visto isso também, tem visto que o segundo semestre ele acaba sendo mais forte em questão de geração, né, e o primeiro acaba sendo um pouco mais baixo aqui, né,
por questão até de histórico de média dos ventos. Aqui ele coloca a velocidade do vento, vocês estão vendo que tem um gráfico aqui, que a velocidade do vento nesse período diminui e a geração diminui, mas segundo semestre ela volta a aumentar, né? Então aqui tem mais detalhes, né, sobre a transmissão aqui também. A transmissão não tem muito o que falar, pessoal, acho que a RAP, né, essa RAP aqui, na verdade, está até autorizada até 2047, né, 2039, uma delas aqui, TPAE, ajuste por IPCA, então ela acaba sendo blindado com relação a reajustes, né, e aqui a gente tem a parte da geração eólica, que eu comentei para vocês, a geração eólica que teve essa flutuação na geração no primeiro semestre, normal, né, e o preço, o PPA, que foi negociado, essa energia já está vendida a R$ 331 por megawatt. Ela tem o final do PPA até 2032, final de contrato da autorização até 2045. Então, esses contratos são sempre bastante longos, né? Então, essa foi uma visão geral aqui dos ativos, né, para a gente ver. Nada de preocupante, nada que chame a atenção. Aqui a gente considera que são realmente bons ativos de transmissão que ele tem, né? Ele tem 4 ativos de transmissão, representa 60% do portfólio. Isso estabiliza, na verdade, o rendimento do fundo. E aí a eólica, a gente já viu aqui, variação normal, velocidade do vento reduzida no primeiro semestre, acaba tendo uma geração menor e uma entrega um pouco menor. Monte Pascal aqui, que é as PCHs, passou por manutenção, mas está dentro da média histórica. Então, nada assim que chame a atenção da gente relativo a isso, né? Relativo às operações do fundo. Então, a gente volta aqui nos indicadores para fazer um fechamento. Eu acredito que esse fundo é um fundo bastante interessante, pelo que a gente viu aqui, principalmente pela estabilidade, essa questão defensiva de você estar posicionado no setor elétrico, basicamente, e, na minha visão, isso acaba sendo até melhor que ações em termos de consistência, né? Apesar de não ter o poder de crescimento de cota, por exemplo, de uma ação, você tem uma estabilidade tremenda na questão dos seus proventos, né? Uma previsibilidade muito grande. Então, acho que é uma opção interessante para compor carteira, não é nenhuma recomendação, mas para quem avalia, na verdade, e ter ativos mais interessantes, mais estáveis, né? Esse seria um ativo que me parece interessante a ser estudado, ok? Não é nenhuma recomendação de investimento, mas veja, você pode agregar à sua carteira aí uma diversificação com um ativo pagando basicamente mais que a CDI do que está hoje, né? Mais que 1% ao mês, né? E basicamente sem os riscos de você pegar, por exemplo, um fundo de CRI com um e alguma coisa ao mês, mas aí você já tem, quem sabe, um certo risco, né? Nesse caso, não. Nesse caso, percebam que as operações são bastante seguras, né, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Deixo para vocês. Hoje a gente gravou 2 vídeos desses ativos que são os fundos de participações em infraestrutura, né? Eu tenho um vídeo nesse canal aqui que a gente faz o resumo e a gente faz o comparativo de todos os fundos aqui de forma orientativa, né, para a gente tomar melhores decisões, né, estar aportando nos fundos que realmente estão mais descontados, estão entregando mais e tem ativos que mais se adequam à necessidade de cada investidor. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal, a nossa atualização do VGT de agosto, né? Voltamos aí com próximos vídeos nessa área de fundos e participações. Desejo bons estudos a todos e fiquem com Deus.